É uma pessoa em que eu tenho uma enorme felicidade de ter ela aqui comigo hoje para poder retribuir a honra que o Guilherme, que está aqui, me fez uns anos atrás de ter sido o primeiro com quem ele gravou uma sequência de mais de 150, mais de 180 episódios de um podcast que ele lançou chamado Show Sedentarismo, uma bandeira maravilhosa, e ele me deu a honra de ter sido o primeiro que gravou o podcast com ele, então por isso no meu podcast é sempre sobre pessoas, ele está sendo o meu primeiro convidado para conversar comigo aqui. Além disso, o Guilherme, para mim, ele é um exemplo de amigo, um exemplo de profissional, é um profissional de educação física também, da mesma área que eu, é um exemplo de pai, é um exemplo de marido, um exemplo de ser humano, e é um cara que eu conheço há mais de 20 anos, nem parece, porque parece que quando a gente conhece alguém que a gente gosta tanto assim, passa tão rápido. Então eu tenho uma felicidade enorme de ter você aqui comigo, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceito estar aqui, e assim, simplesmente porque é o jeito mais clichê de começar, fala um oi, um minutinho sobre você, para você se apresentar aqui, por favor, cara. Bom, a honra é minha, agradecido. E eu gosto de me apresentar como um pai, marido, dono de... Faço é para isso ser legal, né? Ser o melhor marido possível, acho que não sou tão legal assim. Para ser um pai bacana, acho que eu consigo ser mais ou menos, mas melhorzinho aí. E talvez desses três papéis o que eu consiga ser melhor é dono de cachorro, né, que eu levo para passear, eu mantenho alimentado com água, faço carinho, dou banho em casa mesmo, mas é isso. O resto dá para procurar na internet e ver um pouco de formação acadêmica, essas coisas que não interessam muito aqui, não. Assim, se alguém pedisse para eu te definir com uma frase, até com rima, eu diria que quem te conhece não te esquece. E não é puxação de saco, né? Só para contextualizar o quanto isso é verdade, os meus pais moraram perto de 20 anos em Campinas. Quando eles retornaram para São Paulo, perto de uns 10 anos atrás, eles chegaram aqui, eles lá em Campinas, eles tiveram a experiência do que é treinar acompanhados por um personal trainer, uma coisa que eles nunca tinham tido. Aliás, eles não treinavam com frequência até morar em Campinas. E quando eles chegaram aqui, como eu também sou um profissional de educação física, eles perguntaram: escuta, quem que você indica para ser personal trainer? E eu não tive, assim, não demorou uma fração de segundo, né? Eu indiquei você e você foi não só a primeira indicação, como você está assim, é, sei lá, existem muitos profissionais muito competentes, óbvio, mas para cuidar dos meus pais, é você e o segundo colocado, eu nem sei quem é, porque ele está muito, muito, muito distante de quem quer que seja. Então, realmente, quem te conhece não te esquece. E houve um episódio lá atrás, muitos anos atrás, quando eu te conheci há muito pouco tempo, você foi participar de um curso que eu dei, e no intervalo do curso, eu fui ao banheiro, eu que estava dando curso, tinha umas 60 pessoas, e era eu que era o professor, mas quando eu saí do banheiro, os outros alunos todos do curso eles estavam em volta de você. Quer dizer, era eu o professor, mas estavam em volta de você. Então, realmente, quem te conhece não te esquece, você é um cara magnético. É, talvez você pudesse começar contando assim, da onde veio a tua vontade pela educação física e essa tua inclinação natural por ser alguém magnético com pessoas. Primeiro, assim, uma honra enorme ter sido pensado como primeiro para dar aula para os seus pais. É um aprendizado gigantesco, porque são pessoas grandiosas e é um presente foi meu, né? De verdade. Segundo, nesse curso aí eu devia estar contando alguma piada, por isso que a galera veio para não ficar fora da piada.
Eu adoro piada. Eu gosto de contar piada, eu gosto de aprender. E descobri com Viktor Frankl, que é o cara que é o meu guru intelectual, vou dizer assim, que contar piada é uma forma de inteligência. Eu falei, yes! Então, as pessoas que vivem de piada se deram bem. Ah, Ivan, eu sou um cara que fui descobrir tardiamente por que da minha formação. Um dia eu estava num evento de uma empresa que eu presto serviço, eventual, eu sou professor convidado, e aí ela tinha sido adquirida por uma outra empresa grande e aconteceu uma integração. E na dinâmica desse proprietário da empresa que comprou e depois acabou saindo do negócio, ele fez algumas apresentações, algumas conexões, e eu me dei conta do porquê que eu fui fazendo as coisas. A educação física foi bem sem querer. Eu nadei até os 16 anos, dos 5, 6 anos até os 16, 10, 12 anos de natação, cheguei a ser atleta, mas atleta meia boca. Tem umas medalhinhas aqui em casa legais, tá? Um master também. Até mais resultado como master do que antes como atleta. Quem nadou vai me entender, né? Eu era um bom nadador da equipe principal de um clube, mas eu nadava na raia 1. Os melhores nadadores nadam na 3 e 4. E a natação mudou minha vida. Quando eu fui exatamente aos 17 anos, para ser mais específico, lembrando que a data que eu comecei, eu não sabia fazer nada direito, a não ser nadar. A única coisa que eu sabia fazer direito era nadar. Eu era um bom aluno e eu sabia nadar. E eu duro, sem grana, meus pais numa instabilidade do relacionamento deles e de grana, um momento não tão bom. Falei, vou bater nas escolas de natação, isso lá em março de 1900, fevereiro de 1994, meu irmão me deu uma carona na motoca dele, eu dei o dinheiro da gasolina, sei lá, R$ 10, e a gente foi em todas as escolas de natação, até que uma doida me falou, tá, eu estou precisando de um ajudante de aula de natação, você pode começar amanhã, de manhã. Eu mudei o terceiro colegial da manhã para a noite, comecei lá 2 vezes por semana, depois três, quatro, e acabei caindo na educação física, que eu gostava, meu irmão era estudante de educação física. Trabalhando depois nessa academia e mais em outras, abriu uma academia grande em São José dos Campos, e eu fui trabalhar nessa academia grande, na Companhia Atlética, que eu tenho gratidão para a vida inteira, por todos os lugares que eu passei. E eu vi uma diferença entre o coordenador e a proprietária, que é da área da educação física. Falei, tem algum boi nessa linha aí que eu preciso entender. E, naturalmente, eu faria ou fisiologia do exercício ou alguma outra derivação disso na Paulista de Medicina, que é o que os profissionais que eu admirava tinham de complemento ali na cidade que eu cresci, em São José dos Campos. Só que tinha recém começado o MBA da FGV. Eu falei, eu acho que isso vai aproximar esses dois pontos que eu estou vendo diferença. E aí me matriculei e fui aprender o que eu não sabia nada, eu sabia zero. Fiz isso. Depois de um tempo, ainda tinha buraco, né? Eu me mudei para São Paulo em outubro do ano 2000. Essa entrada na Companhia Atlética foi em 97. Passei por um processo, vim por causa da Companhia Atlética, passei por um processo seletivo que eu fui virar coordenador pela primeira vez. E aí, ainda assim, falei, agora eu entendo os dois mundos, mas eu não conseguia traduzir direito para os professores. Então, eu fui fazer um curso que chama Docência no Ensino Superior, que estuda fundamentalmente didática e metodologia da pesquisa. Eu vou melhorar minha didática para explicar. E melhorou, obviamente, porque a gente aprende um pouco, se desenvolve nesse aspecto. Senti tinha um buraco e eu um dia encontrei um vídeo de um cara que estava falando mal do Freud e eu adorei só por isso, porque eu nunca achei que a gente fosse tão impulso quanto tudo que a gente tem na Faculdade de Educação Física de Psicologia. Aquela base do Freud, aquela casquinha. Não posso ver uma fêmea e querer copular. Não posso ser só isso.
né? A gente tem um espaço, tem alguma coisa, e eu fui apresentado por um cara chamado Victor, que é o pai da logoterapia ou terapia do sentido. Eu fiz uma formação livre na Sociedade Brasileira de Logoterapia, porque eu achei que tinha que ensinar um lado e o outro, né, aproximar as pontas, mas tinha que fazer sentido, e logoterapia é terapia do sentido. E melhorou um pouquinho mais, mas ainda assim eu já entendi que não adianta, que nunca vai ser 100%. Então tá bom, a gente continua estudando, vai se desenvolvendo para melhorar, entendendo que os conflitos, as divergências são exatamente as coisas que nos fazem crescer. Nunca vai ter um mundo de Poliana, que eu li tardiamente. Para minha filha, que está hoje com 12 anos, na data da gravação aqui, e com 10 anos em diante a gente leu o primeiro, depois o segundo, enfim, é um hábito ler para ela dormir. Agora ela está lendo sozinha, já ficou mais moça. Então, acho que falei um pouco aí da minha história profissional, porquê de um, de outro, mas isso é formação, mas a formação ela está ligada. Como a ideia é sempre sobre pessoas, o que me motivou a construir esse background acadêmico foi querer melhorar, diminuir um pouquinho o abismo que existe entre dois lados, que sempre vão existir, né? Homem e mulher, mesmo relacionamentos homoafetivos, homossexuais, tem a diferença de criação, tem um monte de coisa, enfim, sempre vai ter essa pequena tensão. Mas aí eu acho que meus cabelos brancos que me fizeram entender um pouco melhor isso. Guilherme, você sabe que eu tenho, eu tenho aqui assim, para falar rapidamente, eu tenho, como você falou, se a pessoa fuçar na internet, ela acha assim, vamos dizer, sua formação acadêmica e tal, mas eu tenho aqui, eu sei, sua graduação em educação física, seu MBA em gestão empresarial, você é coautor de, se não me engano, 5 livros, e o mais recente é um livro que se dedicou a investigar o que é a transformação digital no setor de fitness em diversos países, e nós estamos falando assim, diversos mesmo, estamos falando do, sei lá, Irã, Quênia, e você é um dos coautores do, né, com mais 2 pessoas do Brasil, do capítulo sobre o Brasil. Você é um cara que lançou um podcast sobre sedentarismo, você participou do GPAI, que é um grupo de pesquisa da USP, você é um cara que foi coordenador da companhia atlética, trabalhou na Reebok, você teve uma empresa de consultoria, Existery, você não para de estudar, tá, então você sabe que você é um cara que, em termos de profundidade de conhecimento, você tem, não é assim, você não é assim acima do afegão médio, você é muito diferente. Você é muito. Não há comparação. Não há comparação. Essa coisa, assim, e nós não estamos aqui dizendo que você é melhor, nós estamos dizendo que você é diferente. Porque melhor ou pior, a gente fica naquela brincadeirinha boba de, né? É, melhor, pior. Aí o Instagram vai brincar de dizer que é mais seguidor, menos seguidor, aí é bobagem. Mas você sabe que você é um cara diferente. Você sabe disso, né? Eu sou um cara estudioso, Ivan. Eu sou um cara Isso. estudioso. Eu sempre digo o seguinte, e acho muito verdade o que eu vou dizer agora, né? Inteligente é meu irmão. Eu sou estudioso. Ele tem uma capacidade, ele faz lembrar muito o seu estilo de ser, assim. E eu sou disciplinado. A minha principal disciplina. Eu acordo todo dia muito cedo, eu leio todo dia, eu aprendo todo dia e, eu consumo conteúdo de desenvolvimento. Por exemplo, tenho uma certa aversão eu acho, é um preconceito meu assistir novela, porque eu acho que eu vou aprender quase nada. Então, eu não gasto tempo da minha vida com esse tipo de coisa. Série muito longa, né? Eu fui afetado, eu brinco que eu sou um aprendedor profissional. Eu gosto de aprender. E aprender e colocar em prática, né? Porque senão você não aprendeu. Você tem uma série lá com 48 capítulos de 1 hora. São 2 dias da minha vida vendo uma série. Se não tiver conteúdo, eu passo. Mas é legal demais. Não quero, não quero. Então, sou um cara disciplinado. Talvez a minha principal qualidade. Estudioso, por conseguinte. É, só, mas um cara tão comum quanto qualquer outro.
De verdade, eu falo isso de coração porque é verdadeiro. Eu sei disso, eu sei disso. E num mundo onde as pessoas. Outro dia eu elaborei um pensamento tão interessante que foi assim: o mundo de hoje é um mundo onde a gente está andando a pé descalço pelo gramado da nossa vida, feliz da vida, olhando o gramado, vendo umas flores e tal, até um dia que a gente acha que viu alguém com asas. Você acha que viu alguém com asas. E daí você fala, puta, que merda andar descalço pelo gramado da minha vida. E aí você acha que ser uma pessoa comum é uma porcaria, né? Então as pessoas abrem mão de ser comum e elas tentam ser alguma coisa que é de se dissolver em alguma manada, né? Dissolver a identidade em alguma manada. Elas tentam fazer parte de alguma coisa para ilusoriamente ter um incremento na sua própria identidade. E isso é uma coisa que você, como você falou, por exemplo, um seriado que não vai me acrescentar em nada, né? Olha quanto tempo da minha vida é. E eu me lembro tempos atrás, quando você falou para mim assim, eu, Ivan, como personal trainer, como educador físico, eu tenho algumas bandeiras e uma delas é longevidade. E se a minha bandeira é longevidade, isso interfere em tudo na minha vida. Por exemplo, olha o carro que eu tenho. O carro que eu tenho é um carro XYZ, que é um carro que dura não sei quanto, que é não sei o que é não sei o que lá. Então, a admiração que eu tenho por você, por ser um cara diferente, e eu disse diferente, eu não disse que você é mais ou menos que ninguém, eu disse diferente, é um cara que é estudioso, o que eu também sei que eu não consigo, assim, nós compartilhamos essa fome por conhecimento, eu acordo de manhã, eu não consigo ir dormir sem aprender alguma coisa diferente naquele dia, ponto. Nem que seja ligar na CNN ou saber alguma coisa que está acontecendo no mundo, não consigo, né? Posso me divertir eventualmente com um seriado ou com um filme, mas não consigo. Legal, compartilhamos a fome por conhecimento, mas eu sei que você tem uma coisa diferente de mim. Você tem uma disciplina. Uma vez você me falou, no mesmo papo em que você me contou sobre longevidade, isso tem 10 anos, acho. O carro que você tinha na época e tal, você me falou do Google Agenda. Você tinha colocado a sua vida inteira no Google Agenda, né? E Ainda é. o quanto você conseguia cumprir a sua vida no Google Agenda, né? E isso, assim, só essas duas coisas, né? Só a fome por aprender e a disciplina. Se a gente pegar ali a massa, profissionais de educação física, você está num lugar muito diferente de todos, ou quase todos, os nossos pares nessa área. De novo, não quer dizer melhor nem pior, é diferente, né? E aí eu perguntei lá atrás, poxa, Meio por quê? esquisito até, né? Então, assim, interessante porque eu também, há muito tempo atrás, ouvia de profissionais mais velhos, inclusive referências na área, o Ivan é um filósofo, não é um treinador, né? O Ivan é um filósofo, porque, imagina, o Ivan não é um cara para treinar, o Ivan passeia com os alunos na academia, ele não leva os alunos na academia para treinar, ele leva os alunos na academia para passear, né? Eu ouvia coisas desse tipo, e quando eu ouvia isso, a pessoa que emitia isso, às vezes ela emitia, às vezes, talvez num tom assim de insulto, e eu ouvia isso como um elogio. Era uma delícia ouvir coisas desse tipo, né? E eu sei que você é um cara diferente. Essa tua diferença, aliás, eu vi a tua foto de capa no Facebook ou no LinkedIn, learning, doing, assim, um negócio Tudo igual. né? Tudo igual. Então você falou, quer dizer, não adianta aprender e não aplicar, né? Então essa outra coisa, a fome por conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento que eu ponho à mão e no dia seguinte eu estou aplicando. E foi interessante quando você me contou, eu não sabia como começou a tua vida na educação física, não sabia que era por causa das piscinas, isso é uma coisa que a gente compartilha, nós dois fomos atletas das piscinas, talvez tenhamos conseguido ganhar uma competição ou outra, mas nunca fomos assim, Gustavo Borges, Fernando Scheres da vida,
né? Mas temos uma medalhinha ou outra para mostrar, Dois recordistas mundiais, pô. Você né? está falando de dois caras que foram para Jogos Olímpicos e tem recorde mundial. Quem sou eu na fila do pão? Mas qual era? Eu tô Esses curioso. aí são expoentes. Qual era a tua melhor prova na piscina? Sem peito. 100, 200 peito, mas sem peito era a minha melhor prova. Ah, eu era 50 crawl, né? 50 livre, e porque era prova rápida e tal, e o meu melhor tempo foi 26 baixo. Eu nadei 26 baixo numa prova que eu levei ouro, mas foi assim, uma vez na vida. Até assim, até a minha amiga, que ela era uma das organizadoras da prova, quando recebeu ali do estafeta, recebeu a ficha e tal, ela olhou para mim, olhou de novo, olhou para mim, e eu acho que estava no meu melhor do físico. Eu já jogava polo aquático, e polo aquático né, um esporte de potência, força, velocidade e tal. Então ela falou, pô, né, então 26 baixo, mas nunca passei disso, né? E tudo bem, era uma delícia, mas isso a gente compartilha. Pô, sem peito, que legal. Essa é outra coisa interessante. O Gui, esse teu compromisso com bandeiras, longevidade, aprendizado com aplicação, a disciplina com horários, né? Por exemplo, eu li um dos capítulos que você escreveu para um dos livros, se não me engano, é o livro do Ser Mais Palestrantes Campeões, onde você faz um ensaio em que você compara a apresentação de um conteúdo com a digestão brilhante, e você fala de pontualidade, que é uma coisa que você sempre foi assim, puta ímpar, né? Você é um cara comprometido com bandeiras, né? O que uma bandeira precisa ter para passar esse super bonder em você? Tem algumas coisas que a gente vai buscando por identidade. Por exemplo, a pontualidade. Hoje foi atípico que eu fui pouco pontual em praticamente todos os compromissos que eu tive. Eu consegui em um único. Fui traído pela chuva, pelos acontecimentos do dia, enfim. Por desatenção, é uma variável do desrespeito. Por isso, eu gosto muito de ser pontual, porque para você que o que a gente combinou é importante. Quando eu atraso um pouco, igual aconteceu em duas situações hoje nossas aqui, mas eu te avisei antes, né? No mínimo, a me comunicar. Eu não sei especificamente o que cola. Eu tenho uma questão muito forte de respeitar o ser humano, mas aí eu tenho da minha mãe muito forte. Minha filha nasceu ontem, já está com 12 anos. E ela tem que ter um pouco de coerência, de significado. Não sei exatamente o que faz para colar. Eu não consigo pensar, por exemplo, carro, né? Quando eu penso em longevidade, foi também por acaso. Meu primeiro cliente personal trainer, na época, tinha 63 anos. Isso lá em 90 e pouco, quase 2000. E ele era tão inteligente, tão perspicaz, era um racional tão à frente do meu, tão longe, que eu falei, "Puta, eu estou ganhando dinheiro para dar aula para esse cara e eu estou aprendendo mais do que eu estou ensinando, né? Estou ensinando ele a treinar, não estou deixando ele se machucar. Ele foi um super incentivador. Ele falou, eu cheguei aqui, eu tinha estudado um bocado, porque a faculdade não prepara a gente para trabalhar com, aspas, terceira idade, né, com o idoso. E eu tinha estudado um bocado, eu tinha um know-how ali de pesquisa minha. Aí eu percebi que, chegando aqui em São Paulo, era um assunto que não interessava as pessoas. De lá para cá, na física, eu só consumo longevidade. Quando eu mudei para São Paulo, eu cheguei aqui e vi que as pessoas não se interessavam muito pelo assunto. Poucos sabiam aquilo que eu tinha buscado, que eu tinha aprendido. E eu continuei. De lá para cá, até por afinidade com esse. Eu fiz 24 anos já morando em São Paulo. Eu falei, quero continuar por aí, porque é muito agradável a aula,
Não é aquela vibe, eu tô querendo perder mais 3% de gordura. E é uma mulher com 19% de gordura. Aí você fala para ela, ó, do ponto de vista da saúde, com 16 você pode ficar menorreica, parar de menstruar. Pode não ser muito saudável para a saúde feminina, seu corpo vai querer fazer te trazer para um percentual maior e vai mudar é, do ponto de vista endócrino muito se você eu quero ficar com esse percentual. Eu falei, acho que eu não quero mais. Atendi, obviamente, tive pessoas jovens muito legais, mas depois de um tempo eu atendia só quem estava interessado em longevidade. Tenho 30 anos, quer ser legal é comigo. Quer ficar desse ou daquele jeito não é comigo. Mas eu tenho 19 anos, a minha vibe é a longevidade. Eu não vou deixar você se estourar, a gente vai fazer um treino seguro, intenso, porque tem que ter intensidade, mas sem essas neuras muito desse mundo de imagens que na época não tinham as redes sociais, mas que as revistas faziam a vez disso, né? Então as referências eram já referências irreais. Então por isso que a longevidade caiu no meu colo. Aí primeiro carro japonês que eu comprei, eu descobri que não trocava correia com 50 mil quilômetros, trocava com 90. Aí eu vou usar a lógica da minha filha, ela é muito lógica. Se existe um carro que troca correia dentada a cada 90 mil quilômetros, para que que eu vou comprar um que troca a cada 50 mil? Depois eu descobri que tinha carro que não tem correia dentada, tem corrente de comando, que troca a cada 300 ou 500 mil quilômetros. Aí, usando a lógica da minha pequena de novo, se tem carro que tem corrente de comando, para que que eu vou comprar o que tem correia dentada e que troca a cada 50 mil? A gente, né, vai melhorando, não dá para gastar tanto neurônio com tanta coisa. Vai ficar escolhendo marca de roupa íntima e de meia por causa de R$ 2 ou R$ 3. Você compra isso de vez em quando. Então, compra uma que você gostou e compra só dessa depois. Porque, por exemplo, o homem usa cueca e meia de roupa íntima. Quando você descobre uma cueca que te incomoda, você põe na lista do nunca mais. Quando você descobre uma que é confortável, aí você põe essa aqui talvez. Quando você descobre uma que é muito confortável, quantas vezes você compra cueca na sua vida? Né? Qual é o custo disso no custo da sua vida? Tem que ser confortável, tem que ter um bom elástico, tem que ser agradável e fácil de... Enfim, Bom, eu fui perguntado centenas de vezes na minha carreira, talvez milhares, qual é o melhor tênis. E eu sempre disse, o melhor tênis é que nem a mulher da sua vida, é aquele que você põe no pé um dia e fala, meu Deus, né? Nunca mais eu quero outro, né? E pensando em roupa íntima, agora que você falou isso, eu me dei conta que tem. Putz, eu daqui a pouco vou fazer 50 anos, deve ter aproximadamente 30 anos que eu compro a mesma marca e a mesma cor de roupa íntima para mim, que nem é cara, né? E eu compro assim de dúzia. É, tem um ciclo, nem sei te dizer qual é o tempo, mas tem um ciclo impressionante como conversar com você traz à tona coisas impressionantemente relevantes na vida de um ser humano. É, eu- parece bobo, mas só para a gente pensar o seguinte: um homem com uma cueca incômoda, calcinha incômoda, o dia dela vai ser prejudicado por causa de uma calcinha. O dia todo. Uma meia que não veste bem o pé, ela parece que o calçado não é confortável. Então, essas duas coisas têm que ser o que você gosta mais. E não precisa ser caro para ser bom, hein? Não precisa. exatamente, exatamente. Agora, quero mover a marcha aqui, porque eu, você e todo mundo que nesse momento está com o privilégio de não ter padecido da pandemia, foi transformado por ela. E eu tenho visto aqui agora, ano de 2023, no momento que nós estamos aqui conversando, tenho visto a volta da pandemia. 2023 marca, assim, o ano em que as vacinas chegaram, as vacinas foram aplicadas, agora fala-se de vacinas bivalentes,
fala-se de retomada da economia, aliás, fala-se até assim já de, em alguns países houve uma retomada e agora vai haver uma nova retração da economia e tal, mas eu queria te ouvir tanto no âmbito pessoal, como foi para você a pandemia, como é agora a saída da pandemia, como isso te transformou e como você vê para nossa área e para o teu trabalho no fitness, porque você é coautor de uma obra que se propõe a falar um pouco sobre a transformação digital do setor de fitness, né? Quer dizer, você é uma autoridade, não é mais uma autoridade restrita à cidade de São Paulo, não é mais uma autoridade restrita à região sudeste do Brasil, nem ao território nacional, você hoje é uma autoridade restrita ao globo, ao planeta Terra, você é uma autoridade mundial, Hum. né? Tua opinião está grafada, tá ali, né? Se a gente estivesse falando assim de uma outra época da humanidade, tá talhada na pedra, né? Então, queria te ouvir sobre isso, queria te ouvir sobre a pandemia, o pós-pandemia, experiência pessoal, experiência profissional e um pouco do que você viu do ponto digital no mundo do fitness, por favor. Ó, eu não sou um especialista disso, eu pesquisei isso, o convite da professora Flávia Cunha Bastos, do GEPAI, o grupo que eu participo até hoje, né? Eu tenho não conseguido assistir às reuniões, mas a pandemia, por exemplo, agora a gente faz online, isso foi feito pandêmico. A gente, no grupo, eu assisto no resto da semana e pego as tarefas, as coisas que eu tenho que fazer para eu conseguir ainda participar do grupo. Eu estou menos colaborativo do que já fui, mas a pandemia, eu vou começar do início da sua pergunta. Do âmbito pessoal, eu, pelo menos, achei que ia ficar 2, 3 semanas fechado, talvez 4. Então, ok, eu tive um impacto financeiro importante e descobri que nessa hora você precisa pôr em xeque a sua rede de apoio. E eu tenho mais gratidão do que eu já tinha a algumas pessoas que foram suporte nessa situação. Primeira questão, valida a nossa rede de apoio. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal, a pandemia, eu ficar em casa com a minha esposa e com as duas meninas, é, foi mágico. Ficar na nossa casa, o lugar que a gente escolheu. A minha esposa tem um cuidado com a casa que é 99,3% do ambiente, da ambiência, e o meu é 0,7%, porque eu ligo muito menos para isso. Mostrou que cuidar da nossa casa é mais importante do que eu achava que era numa situação como essa. E ficar com elas foi muito legal. Eu adorei. Eu amava ficar mais tempo com elas, mais atenção, a gente contando mais histórias da família. Foi, foi mágico. Fazendo mais comida em casa. Um presente caro, incomprável que a pandemia me deu. As memórias das primeiras semanas, dos 3 primeiros meses que a gente ficou praticamente sem sair de casa, só para ir no mercado depois da terceira semana, porque estava acabando a comida, foi muito legal. Muito legal. Descobrimos novos hábitos, novas possibilidades. Tá? Agora, o impacto disso tudo consistiu fundamentalmente nas academias, de quebrar muitas academias, né? Foram a derrocada mesmo, faliram, mas foram compradas por outras pessoas que conseguiram ganhar dinheiro. O mercado de academias não se retraiu tanto quanto se imaginava que se retrairia, e surgiram novos negócios que apostaram ser mirabolantes, como as aulas online, as aulas gravadas. Uma empresa americana
de aula de bike online multiplicou por 7 ou 8 vezes o preço, mas já está caindo drasticamente, porque as pessoas gostam de se relacionar. As pessoas adoram estar juntas de outras pessoas. O toque, ele é fundamental. O sorriso verdadeiro, ele é um presente real que a gente tem. E às vezes pode ser de pessoas desconhecidas, não tão próximas a gente do ponto de vista emocional. E a academia é um lugar onde a gente vê pessoas, onde a gente mexe no corpo, onde a gente se exercita e estimula muito mais do que só os músculos, os hormônios que afetam o nosso humor, que diminuem a depressão, e as pessoas, muitos que não voltavam, que nunca tinham frequentado a academia, melhor dizendo, passaram a procurar as academias porque entenderam que elas precisavam cuidar da saúde, porque quem não tem saúde forte padeceu mais, na média, muito mais do que os que cuidavam da saúde. Vacina é 5 vezes mais eficiente em quem é ativo, obeso morria muito mais do que os não obesos, enfim, vários impactos que jogou na nossa janela de vidro e a gente ficou olhando para aquilo, preciso mudar. Foi muito importante. Sobre Golaço, o livro golaço. especificamente, sobre o livro especificamente, o enfoque foi sobre a transformação digital no setor fitness. Então, as concorrências aumentaram, surgiu muito um serviço que pouca gente praticava, que era prescrever treino para as pessoas fazerem sozinhas. Eu posso prescrever um treino para alguém que mora em Dubai, Abu Dhabi, qualquer lugar que fale os idiomas que eu sei falar, só sei dois, português e inglês. Inglês mais ou menos ainda, mas me comunico bem. Mas eu consigo prescrever treinos de qualquer lugar que eu tiver, ou até fazer uma videoconferência e dar uma aula com peso corporal ou em academia. Isso permitiu. Quero treinar com o Ivan. Eu não preciso mais que o Ivan esteja em Salvador. Eu posso levar meu telefone carregado e o que que eu faço agora? Você vai naquele equipamento ali do lado direito, pega essa barra daqui e tal e tal e tal. E a pessoa tem as orientações através de uma imagem. Não é igual o toque, não é igual, mas nos conectou com profissionais que antes estavam inalcançáveis. Se eu quiser ter uma aula com o melhor professor de biomecânica da Inglaterra, eu pago e a gente faz uma aula por videoconferência e vai ser muito, muito boa. Essa transformação ocorreu. Foi muito bacana. Assim como é possível assistir uma missa online, mas aquele que assiste a missa online sabe a diferença que é entre ver a missa e pisar no templo, aquele que faz ginástica online sabe a diferença entre estar em casa e estar na academia, né? Eu Uhum. acho que quando você diz isso, você sabe muito bem que a academia é o templo do bem-estar. E eu me lembro a primeira vez que eu pisei na Reebok, que eu acho que foi a seu convite. E quando eu pisei na Reebok, eu nunca tinha estado numa academia com a imponência da Reebok aqui de São Paulo, aquela unidade onde você trabalhava. E eu olhei ali e falei, nossa, isso é um templo do fitness, né? Nunca tinha estado naquela unidade. Já tinha estado na companhia atlética, já tinha estado em outras academias grandes, mas a Reebok realmente ela tinha se construído aqui em São Paulo, naquele momento, quando eu fui a seu convite, ela tinha se construído em termos de estrutura física como um templo. Depois ela foi, se não me engano, para a unidade do shopping Cidade Jardim, né? Mas Uhum. eu tinha eu fiquei com essa impressão de templo mesmo do fitness, né? Então, essa é uma coisa interessante. E a outra coisa que você falou, que é interessante para mim, porque eu dei uma sorte muito grande nessa migração da pandemia, foi que uma fatia muito importante da minha renda, até hoje, ela vem do meu trabalho como personal trainer, apesar de há muito tempo eu já ter outras frentes de trabalho. E quando a pandemia chegou, eu ainda ia um pouco no começo na casa dos meus clientes, porque eu
em academia, faz muitos anos que eu não atendo já. Eu me distanciei há alguns anos do mundo das academias e eu ia na casa dos meus clientes, eu ia com máscara, eu ia com spray de lisoforme e tal, e 100% dos meus clientes, das minhas clientes, eles chegaram para mim em determinado momento ali, quase que ao mesmo tempo, e pediram, escuta, podemos fazer online, né? E eu falei, claro, eu tenho muita experiência já online. Em 2013, eu lancei um curso online que se chamava Personal Trainer do século XXI. Eu tinha muita experiência online já e eu me liguei que, putz, né, foi muito fácil fazer essa transição para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, o primeiro ano foi ótimo, o segundo ano as coisas mudaram um pouco e, e sem dúvida nenhuma, isso que você pontuou agora, essa coisa do contato humano, essa coisa do ao vivo e a cores, quer dizer, é muito possível eu estar com você em Full HD, em 4K, às vezes em 3D, se eu tiver com óculos de realidade virtual, mas touchscreen é outra coisa, né? Quando você está ao vivo e a cores, é, é outra coisa. Mas a pandemia mudou a gente, a pandemia colocou a gente cara a cara com um cenário enorme de incerteza, e não é uma incerteza financeira, não é uma incerteza é, política, não é uma incerteza é, intelectual, é uma incerteza de vida ou morte. Você deu um dado interessantíssimo aqui sobre a efetividade da vacina em pessoas que são fisicamente ativas, né? É, e isso, as pessoas viveram a incerteza se elas podiam estar perto de outras pessoas ou não. E você falou, pô, estava na minha casa, foi um barato, tá? Com a minha esposa, com as meninas em casa e tal. E esse dado de isolamento social, essa necessidade de ficar em casa, essa necessidade de não esbarrar em outras pessoas, de não conviver, tanto para o lado dos negócios que funcionam com as pessoas frequentando, que é o caso de academias, bares, restaurantes, cabeleireiros, né, que as pessoas precisam ir ao lugar, frequentar aquele metro quadrado, né, tanto para o lado dos negócios, como para o lado daquilo que é humanamente necessário, num, é, acho que não faz mais de 50 anos, desculpa se eu estiver errado, mas faz mais de 50 anos que foi aquele estudo pioneiro das crianças recém-nascidas que não recebiam colo e que então tinham um índice nos primeiros 24 meses enorme de falecimento, simplesmente porque não eram pegas no colo, quer dizer, não recebiam toque, né? O quanto é importante o toque, o quanto é importante a presença física, humana, ali no momento. Então, eu estou querendo falar com tudo isso, quero dizer assim, a pandemia mudou a gente. Eu mudei, sei muito bem que mudei algumas coisas para melhor, algumas coisas para pior. Houve um adoecimento que é o adoecimento do vírus, mas todos nós adoecemos, né, com a infecção mental, com a infecção emocional que a pandemia trouxe. No pós-pandemia, como que as coisas estão? Como é que você enxerga que as coisas estão para nós aqui, São Paulo, Brasil? O mundo é outro mundo, né? Nós temos guerra na Rússia, nós temos guerra na Ucrânia, tá? Mas para nós aqui, como é que está esse pós-pandemia social, galera? Como é que você está vendo? Você está na academia, estou vendo aqui até o logotipo da academia que você trabalha, você tem um cargo de liderança, você lida com pessoas, você lidera pessoas. Como é que você está vendo esse sistema imunológico emocional das pessoas, esse sistema imunológico social, esse sistema imunológico mental das pessoas reagindo agora, pós-pandemia, nessa era agora? Olha, a minha amostragem, primeiro vou voltar lá no começo da sua fala. A gente
eu acho que o isolamento total ele foi um equívoco sob vários aspectos. Os estudos científicos mostram isso, né? Foi uma hipótese que levantaram na época que se mostrou muito empírica e não foi bacana, mas enfim, não vou entrar no mérito. Quem defende, ok, eu adorei meninas e com a minha esposa, achei que foi showzão de bola, que para a gente foi uma experiência única e marcada para a nossa história de vida. Eu vou lembrar até o último dia da minha vida daqueles períodos. Primeira questão. Depois, algumas pessoas, por exemplo, a gente começou a sentir muita saudade e a minha irmã está menos encanada com isso, meu cunhado idem, então a gente foi para a casa deles, eles têm uma casa grande que eles moram, e a gente ficou junto lá uma semana inteira. Acordava junto, tomava café da manhã junto, fazia tudo junto. Foi muito, muito legal. Isso é muito raro de acontecer. Quando acontece, as famílias estão num hotel, fora da situação do dia a dia. Foi tão grandioso que eu acho que a gente, se pudesse repetir alguma coisa, deveria ser isso. Deveria ser fazer essa vivência de família na casa das pessoas. Que legal. E a minha mãe disse que faziam muito. Eu acho o que seria melhor o nome da minha filha, por exemplo. E a minha memória é mais agradável do que viagens de hotel, porque o conviver, o viver com, ensina mais do que um passeio turístico. Não que não deva ter o outro, né? Pode, deve, mas é de uma riqueza de aprendizado do outro que raros são os momentos que proporcionarão isso na minha vida. Esse convívio com as minhas sobrinhas deixou nossa relação melhor. Com a minha irmã e com meu cunhado, idem, né? Desenvolveu a nossa tolerância, porque tem diferenças. Enfim, tanta coisa a gente aprendeu com isso que, humildemente, acho que a gente deveria continuar mais. Primeira questão. Segunda questão, na academia que eu trabalho, que é uma academia muito bacana, a gente tem muitas pessoas que nunca treinaram na vida e que estão procurando academia. E que estão gostando de academia e que estão achando o máximo ser cuidadas. A academia, especificamente, a Alessanque, ela tem essa prerrogativa de cuidar da pessoa. Mais do que passar um treino, a pessoa ser cuidada, literalmente paparicada, mimada, o que não é uma coisa normal no nosso dia a dia. As pessoas que vão pagam mais ou menos 14 meses de uma academia low cost para treinar um único mês, no plano mais barato. Então, um mês na academia que eu trabalho custa mais caro do que um ano de academias muito baratas. E é comum a gente ouvir situação do tipo, óbvio que é restrito para poucas pessoas, mas é comum a gente ouvir. Eu achava que era caro até fazer o primeiro mês. Que Agora legal. estou achando que é barato. Que legal. É Dá um exemplo do que. Dá óbvio um que a gente exemplo, tem situações dá um exemplo do que é. que são Você consegue dar um exemplo do que é uma coisa, por exemplo, que motiva as pessoas a dizer isso? O que as pessoas. O que tem na Alessandra que faz as pessoas dizerem isso, que não tem nenhuma outra? Ó, eu vou te contar uma história verdadeira, muito interessante. Uma pessoa visitando a academia para conhecer, na época todo mundo de máscara ainda, quando ela tinha conhecido o andar da musculação, era 6h40 da manhã, uma pessoa que gosta de acordar cedo, por sinal. Quando ele estava saindo da sala de musculação, o líder da manhã olhou para ele e o cumprimentou, o saudou, dizendo bom dia. Seja bem-vindo. Ele disse: é o sexto bom dia que eu recebo só aqui. É um bom dia humano. Então, essa atenção
Lá é comum o pessoal da limpeza não é treinado para ser invisível, é treinado para ser visível, presente, gentil, cordial. O time da limpeza, que lá a gente chama de qualidade do ambiente, porque eles que dão mais qualidade para estimula muito os relacionamentos de acolhimento. Porque diferente de um hotel 6 estrelas, a academia ela não recebe o hóspede por 2 ou 10 dias, ou um mês. Ela recebe por 15 meses, por 8 anos. Então, precisa ser muito profissional, mas precisa ser tão ou mais acolhedor do que profissional. Obviamente, sempre sendo profissional. Quanto tempo tá a Alessandro lá na Lorena? 8 anos. Vai fazer 9. Inaugurou no finalzinho de 14. Antes de ser Alessandro, era uma academia lá também, não? Que eu saiba, não. Era um prédio que tinha alguma outra coisa. Não era academia. Tá, quer dizer, você é um cara que faz parte, então, da evolução, da cultura da Alessandro, que, inclusive isso que você falou agora, da diferença entre a Alessandro e um hotel 6 estrelas. Um hotel 6 estrelas recebe por 5 dias, 10 dias, 15 dias, a Alessandro recebe por 8 anos. Isso é um grande diferencial, né? Cara, alguém que diz para você assim, cara, eu vim visitar a academia já é o sexto bom dia que eu recebo, e te ouvi dizer que o pessoal da limpeza é treinado para não ser invisível, né? É, são duas coisas que eu não sei, para para uma pessoa que está ouvindo eu e você conversando aqui agora, que não é da nossa, que não conhece o nosso setor de fitness ou não conhece o setor de serviços, talvez não saiba muito bem do que nós estamos falando. Mas alguém que já esbarrou um pouco em pensamento do setor de serviços e entende um pouco o que é, servir, um setor de serviços que tem um grupo de pessoas que está cuidando da qualidade do ambiente, ou seja, está limpando o ambiente, ou está, de alguma maneira, cuidando para que o ambiente esteja bacana para quem vai usar, e essas pessoas que estão fazendo isso, não só elas não são invisíveis, mas elas são agentes ativos da experiência bacana de quem está usando. Eu não diria que é uma inovação, eu diria que putz, é o aproveitamento das pessoas, né? Sempre sobre pessoas, é o aproveitamento das pessoas. E você é um cara que está liderando isso, então você faz parte do crescimento dessa cultura. Que legal, que bacana te ouvir falando isso. Ó, vou te contar uma outra história real interessante. Um dia, um cliente, um senhor, seus 60 anos, extremamente jovial, virou para mim e falou: Posso te dar uma sugestão? Eu falei: Claro. Ele falou: Essa plaquinha que tem o seu nome colada na sua camiseta, por que que o time que está aqui cuidando para ficar tudo em ordem também não tem? Eu falei: Muito obrigado pela dica, eu vou levar e a gente vai apreciar essa sua sugestão. E foi aprovado imediatamente. Falou: Manda fazer agora, porque faz sentido. E o time que cuida da qualidade do ambiente tem que ser chamado pelo nome também, como a gente entende que deve funcionar. O Gui, e é assim, é muito legal quando uma das coisas que você falou agora há poucos minutos atrás, é muito legal quando a gente pode, porque aqui é pela via institucional, né? Mas é muito legal quando uma coisa que você disse aqui, você falou um mês, né? Uma mensalidade nessa academia aqui paga um ano de uma low cost, né? Então, é muito interessante também quando você entende que o serviço ele está recebendo proporcionalmente aquilo que ele está oferecendo. Então, quer dizer, mandar fazer uma plaquinha que fosse até banhada a ouro, com o nome
do profissional que está ali praticando a manutenção, praticando a limpeza, praticando a recepção, praticando a consultoria de vendas, o que quer que seja, no momento que foi um cliente que sugeriu aquilo, meu Deus do céu, né? Às vezes você faz isso, sei lá, você conheceu já redes e redes e redes de academia décadas atrás, quando você levava isso para uma reunião de diretoria, coordenação, gerência, você falava um negócio desses, é, porra, a coisa mais suave era nego torcer o nariz, se não rissem da sua cara, né? Mas como é bacana estar num lugar onde isso é ouvido. Gui, futuro. Futuro para você, tá? Você tá aí, você é um cara tanto profissional como de vida, você é um cara maduro. Profissionalmente, teu futuro, como é que você enxerga o teu futuro profissional? O que que você pretende fazer em termos de capacitação, em termos de posições profissionais? Você quer continuar morando em São Paulo? Você quer morar fora do Brasil, com a tua família? Pô, você me falou até outro dia não, desculpa, antes da gente começar aqui, né, fora do ar, você me falou da idade e da altura da sua filha, né? Então, assim, daqui a pouco estão, né, sua filha, sua enteada já é adulta, sua filha daqui a pouco já é também maior de idade adulta. O que que você pensa para o teu futuro, por favor, em todos os aspectos? Cara, não tenho a menor ideia, mas o que eu penso agora, né, não tenho muito essa ansiedade, não. Mas atualmente tem me encantado a possibilidade de voltar para o banco da escola, de fazer uma graduação complementar, me conectar de novo com essa parte. Tenho pensado várias vezes, já ensaiei algumas e daqui a pouco eu vou acabar fazendo. Não, não, hoje eu estou fazendo, né? Então eu continuo fazendo, plantando e colhendo, mas não penso numa grande guinada num curto espaço de tempo. Eu vou transformando e amadurecendo as coisas que eu aprendi, que eu acumulei ao longo do tempo e que eu desaprendi e aprendi de novo de um jeito novo. Tenho visto muitas academias, eu gosto desse segmento. Eu tenho visto muitas academias sofrendo com problemas que não precisavam sofrer. Eu fui provocado recentemente, por que que você não volta da consultoria em academia se você consegue resolver? Eu não tenho mais paciência de ficar vendendo, mas talvez, se não, é, participar um pouco dessas novas frentes da, do universo de academias para aprender um pouco mais, independentemente de resultado, evoluir e, por que não, dando certo uma outra frente, fazer com que isso seja fonte de receita complementar, enfim. Mas eu gosto muito de gestão de academia, de gestão de gente, e fazer um time que já é bom performar melhor é encantador, né? A gente tem uma admiração natural pelos grandes técnicos, pelos grandes atletas, porque eles vão além da norma, do normal. Se a gente pode ir um pouco acima do normal, é fantástico. Gosto da perspectiva. Você é um líder nato, não há dúvida. Você é um líder nato e pensar, né, inclinado para isso, não há dúvida. Você fala uma nova graduação, o que que te inclina para uma nova graduação? É o contato com um novo conhecimento? É um contato com uma moçada mais jovem? O que que te inclina para uma nova graduação? Até esse mundo mais conectado, por exemplo, o que eu tenho paquerado é ou a psicologia ou o mais provável é a pedagogia. Mas é porque é um curso que é amiguinho para mim, é um curso amigável, melhor dizendo, e experimentar essas plataformas novas, esses modelos híbridos de educação.
que, como aluno, né, porque hoje eu vivo do lado do professor e eu queria uma instituição, queria não, tenho paquerado muito instituições que eu nem conhecia ou existiam na época que eu estudava, que eu queria as instituições, depois fazer uma coisa, uma grande universidade americana, como Stanford, por exemplo. Não, vamos fazer uma outra para ver qual é o jeito, qual é um jeito novo, um jeito diferente, um jeito possível, simplesmente para aprender. Então, tenho paquerado muito a pedagogia, finalizar o cadastro umas 5 vezes, qualquer hora eu vou acabar apertando. Legal. Gui, papo rápido aqui para a gente ir fechando, tá? O que você está lendo hoje? Simultaneamente, dois livros. Um mais leve, que chama-se Os Criadores de Coincidência. É um livro agradável, levinho, gostoso de ler. Conta a hipótese de que existe uma empresa que faz com que as coincidências do dia a dia tenham sido causadas por ela. Bonitinho, um livrinho agradável. E um outro mais denso que eu preciso parar várias vezes para digerir, que é o livro do Daniel Goleman, que chama Mentiras Essenciais, Verdades Simples. A psicologia da autoilusão. Às vezes eu falo, para, deixa eu digerir isso aqui, e fico 2, 3 semanas para tentar compreender uma frase, um pensamento que ele apresentou no livro, que é denso, bem denso. Então são Ale- os dois. Além dos autores desse livro e do Viktor Frankl, dois ou três nomes de referências humanas, vivas ou não vivas, para você. Eu gosto muito dos brasileiros, né? Eu acho que a gente tem uma tendência de valorizar o que é de fora, e quando descobre alguns homens, mulheres com uma envergadura, uma sensibilidade fora do padrão, como um que eu sei que você também tem admiração e teve até mais convívio, que é o Rubem Alves, o Ariano Suassuna, que eu, quando ele morreu, eu vi todo mundo comovido e falei, quem que era esse cara? Quando eu mergulhei no universo Ariano Suassuna, eu falei, Jesus, como assim eu não tinha sido apresentado para ele antes? Eu fiquei hipnotizado durante um ano, consumindo tudo. Eu acho que eu vi todos os vídeos na internet, que eu li praticamente todos os livros, encantado com as convicções, as dúvidas, as inquietudes dele. Gosto das coisas mais simples, como as pessoas fazem piada, mas do Paulo Coelho, acho que é uma leitura agradabilíssima. Gosto do Roberto Chiniachiki muito, da leitura dele. Eu leio tudo e mais um pouco, enfim. Adoro Tânia Zaguri, uma leitura bacana, né? Consumi pouco. Eu sou consumidor dessa turma bacana. E o Brasil tem gente muito boa em vários aspectos, mas fui enfeitiçado, mordido pelo. Vou citar mais esses dois brasileiros, o Suassuna e o Rubem Alves, como pessoas que me impactaram de forma muito contundente. Guilherme, você Poderia conheceu? citar outras pessoas do convívio, né? A Flávia Cunha Bastos, a professora do grupo de estudos, que é de uma simplicidade, de uma grandeza muito grande. Aí os donos das academias que eu trabalhei, pessoas muito legais, tenho gratidão sincera e para minha vida inteira aos proprietários e os gestores da Companhia Atlética, da Reebok Sports Club, da minha passagem na. Enfim, tenho várias coisas que eu poderia fazer ficar longo aqui, porque é sincera essa gratidão, né? A gente tem brasileiros muito legais, né? A gente tem, por exemplo, o Clóvis de Barros Filho, a gente tem o Cortella, que é uma elegância falando, o Karnal, o Pondé, a Viviane Mosé. Gente, a gente, se você pegar, procurar o Roda Viva da Ruth Cardoso, é de uma elegância, de uma sutileza. Tem, pô, eu posso citar aqui 30, e vou esquecer de mais 60, e certamente tem mais 120 que eu não sei quem são.
Pois O é. Brasil é um celeiro de gente muito boa. Eu vou te falar um negócio que me deixou enlouquecido que eu fiz o ano passado e que eu recomendo para você e recomendo para todo mundo que está ouvindo aqui, mas é enlouquecedor. Eu fiz uma assinatura anual da Casa do Saber Online, onde você encontra boa parte desses caras que você citou, inclusive o Clóvis e o Pondé e muita gente que está lá, né? Só que é uma livraria enorme de cursos e etc. É enlouquecedor. É mais ou menos como se você pensar assim, que você quer assistir tudo que tem no Netflix, né? E aí você olha lá a Casa do Saber e tem 1 bilhão de cursos, né? Eu fiz uma assinatura anual, é baratíssimo, baratíssimo. Não é só baratíssimo perto do conteúdo que está lá, é baratíssimo, realmente acessível a qualquer brasileiro que, sei lá, que ganhe 2 salários mínimos e queira se educar, né? Então, eu fiz uma assinatura online da Casa do Saber e o negócio é de enlouquecer mesmo. Eu ganhei de presente de uma aluna, é muito legal. Eu fiquei também por um ano, achei muito bacana. Enfim, mas tem muita gente, né, Ivan? Muita gente. Se a gente começar a pegar as coisas, as pessoas que a gente lembrar, é mais ou menos igual piada, né? Você pensa numa aula, você pensa numa palestra, pensa. Pô, tem um cara que fala sobre paternidade, por exemplo, que é o Marcos Piangers, que é de uma sutileza, como ele fala, de uma agradabilidade. E ele também é pai de menina, então ele fala comigo, ele fala do sentimento dele, que é o sentimento que eu sinto, enfim, é muito agradável. Tem muita gente boa, muita gente boa. E a internet dá a possibilidade da gente assistir, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito particular meu. Eu assisti a um seriado que passou na HBO, que é um seriado sobre um acontecimento particular lá nos Estados Unidos de uma empresa que era uma empresa de cursos de desenvolvimento pessoal, que na verdade era liderada por um cara que esse cara, na verdade, era um predador sexual, um narcisista, mas essa empresa, ela viveu por anos e anos e anos, e ela atraiu celebridades de Hollywood, ela atraiu pessoas muito inteligentes, esse cara, inclusive, ele visitou o Dalai Lama, ele conseguiu sensibilizar o Dalai Lama a vir visitar os Estados Unidos num evento, esse cara esteve com o Dalai Lama, e esse seriado mostra os whistleblowers, né? Os caras que perceberam que aquilo era, na verdade, uma rede de exploração sexual no nível mais alto, e que esse cara era um predador sexual, né? E tudo que aconteceu em torno desse cara mostra o julgamento. Esse cara hoje está preso, 120 anos de cadeia, e todas as pessoas que colaboraram com ele, todo o processo e tal, enfim. E a internet dá a possibilidade de você entrar em contato com pessoas, né? Puxa, é muito interessante porque eu me sensibilizei demais com esse seriado e com algumas das pessoas que então foram aquelas que participaram da revelação disso, né? E eu comecei desde o ano passado a fazer contato com algumas delas. Isso é louco, porque anos e anos atrás você não teria essa possibilidade, né? E curiosamente, algumas delas respondem. Isso é uma coisa da modernidade que eu acho assim incrível. Obviamente é só uma. Estou dando aqui um pitaco do tipo assim, se era fácil do tipo a vida por uma questão de sincronicidade, se era fácil conhecer uma pessoa por sincronicidade, como foi com o Rubem Alves ou como foi com o Roberto Chiniachiki, que ele era grande amigo em comum de uma pessoa que eu conhecia, hoje também pode ser provocado isso por simplesmente um contato através do Instagram, ou através de uma rede social. Meu Uhum. amigo, há Exata- algo. Desculpe, fale. Não, não, não. Eu falei exatamente, está muito fácil. Existe algo que eu deveria ter te perguntado que eu não perguntei até aqui, não? Absolutamente não, senão a gente pode ficar aqui muito tempo. Tá mais que bom se não ficar chato para quem está ouvindo aí.
Alguma mensagem que você queira deixar, assim, de fechamento, alguma coisa muito impressão digital sua? Olha, uma coisa que tem me incomodado um pouco nos tempos atuais, é as pessoas estarem batendo palma para louco, as pessoas estarem querendo ser aceitas, ser aprovadas e vivendo algumas mentiras para poder postar nas redes sociais. A gente precisa caminhar um pouco mais aquilo que a gente fala, né? Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é walk the talk. Ser o que a gente fala. Enfim, não tem nenhuma grande maravilha. O... Todo mundo está muito próximo da gente porque são seres humanos iguaizinhos a gente. E dá menos bola para torcida, ligar menos para o número de seguidores que dá para comprar e ir atrás de pessoas que você goste, mesmo que não estejam na moda. Porque a moda muda tanto, tão depressa, tão efêmero, e os valores não. Os valores são exatamente as coisas que a gente não muda, né? Talvez por aí, alguma coisa nessa direção, sei lá. Guilherme, você é um cara de quem dizer que eu gosto muito é pouco, mas você é um cara de quem eu gosto infinitamente. Quero te agradecer demais pelo teu tempo. Puta, foi uma honra para mim ter você aqui, você poder retribuir aquela honra que você me deu de ser o primeiro entrevistado, o primeiro cara que participou do podcast Show Sedentarismo. E já fica aqui público também, gravado, compromisso de logo mais a gente se encontrar ao vivo e a cores, não só em Full HD, mas em touchscreen, para a gente tomar um café juntos, e mais de um, muitos cafés juntos, porque eu sei que pelo menos uma vez por semana você está aqui do meu lado, né? Então, a gente se encontrar aí. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Você é um cara realmente. Você é um cara que faz diferença. É muito. Eu vou falar um negócio assim que é. Você é o tipo de pessoa que faz eu me orgulhar de ser da mesma espécie que você, cara. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um beijo para você, um beijo no coração, para quem escutou a gente aí até aqui. Obrigado, obrigado, gratidão. Estamos vivos, acordamos, temos desafios para resolver, mas só de estar acordado, vivo e consciente já é um presente que merece ser agradecido. Obrigadão, meu amigo. Beijo, beijo para todos. Pra você também, valeu.